Bom dia, Érica, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Deixa eu Tudo. colocar aqui o vídeo. Você é a coordenadora da sala hoje, Érica? Sou a coordenadora da sala hoje. Deixa eu ajustar aqui a minha tela. Tudo bem? Muito Tudo. prazer. Igualmente. Érica, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava conversando com a professora Daiane, que é a chefe do NAPED aqui. Ela pediu para falar com você. Eu estou com uma pessoa no hospital, acompanhando, né? Pessoa da minha família no hospital. E eu saí só para vir fazer a apresentação. Será que eu poderia fazer a primeira da- do dia, se fosse possível? Porque Sim, terminando, eu já retorno para o hospital. sim, Francisco, sem problemas, tá? Assim que chegar mais alguém, vamos esperar mais um pouquinho, dá o horário, aí eu comunico que você vai ser o primeiro, tá bom? Tá, eu tô com Está a. conseguindo me ouvir bem? Porque falhou aí a sua conexão, travou. Eu tô conseguindo te ouvir bem. Eu consigo te ouvir bem. Tá? Agora voltou, tá falhando, mas voltou. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui, Francisco, só um minuto. Tá. Tô só fazendo um teste, Érica, para ver se vai funcionar. Apareceu a minha apresentação aí? Apareceu sim, Francisco. Então já deixo aqui aberto no computador só para que essas coisas Tá, olha. sempre pode dar um pindazinho de última hora. Ainda faltam alguns minutinhos. Vamos esperar mais um pouquinho, tá bom? Tranquilo, fique à disposição, sem pressa. Você é de que cidade? Do Rio de Janeiro. Nossa, Deus, no Rio. Eu tô no Tocantins, acredita? Araguaína. Acredito. Você é psicopedagogo do NED? Do internato ou não? Não, eu atuei. Então, a gente já se conhece, no caso. Eu tenho a sensação que eu te conheço, Francisco. Então, eu fiquei o ano passado, 2002, eu fiquei 2002 nesta função, Érica, né? Ah, sim, então é por isso. Eu lembro do É. seu rostinho. Hã? Eu lembro do seu rostinho. Então, Érica, quando falou assim, Érica Aragão, eu falei, olha, esse nome é conhecido, né? Então, eu Tudo atuei um bem. ano lá.
no internato, né? Aí, o que aconteceu? Quando foi no final do ano passado, eu fui convidado a integrar a equipe do NAPED, né? Sim, Para trabalhar nessa interface aí com o curso de medicina, né? Mas, dadas muitas atividades, Érica, aí eu pedi para sair mesmo do administrativo e ficar só mesmo como professor, porque sim, são é muitas complicado atividades. conciliar, porque são muitas atividades, né? Muitas demandas. Né? É, mas foi uma experiência muito enriquecedora. Com E certeza é. a Patrícia lá, depois que entrou a Patrícia, né, para o internato, nossa, Deus, Patrícia é Foi muito fantástica. bom. Agora quem está nessa função é a Sandra Renata. No seu lugar? Eu não sei se você Sim, já já conheceu ela. ouvi falar. Não me lembro do rostinho dela, mas já conheci em alguma reunião. É, Já ouvi o nome, assim. é interessante porque agora você está falando NED, porque agora o psicopedagogo integra o NED, né? Faz parte da equipe do Sim, NED, faz parte. porque antes estava integrado ao NAPED, aí agora é o NED. Isso, é o NED. O NAPED cuida mais dos professores e a gente cuida mais dos alunos, né? É, é verdade. Você gosta? Eu adoro, adoro. Eu já trabalho na Unigran Rio já há 9 anos, né? Eu era professora também, comecei lá no EAD, aí depois fui expandindo para outras áreas. E aí, desde que a AFIA adquiriu, né, a Unigran Rio, que foi criada essa função, e aí eu comecei lá como psicopedagoga. E aí estou mais próximo do pessoal da medicina agora, né, do que das licenciaturas. E dou aula também na medicina, de comunicação, língua portuguesa. É um desafio e tanto, né? Sim, é um Você é grande formado em desafio. língua portuguesa? Muito aprendizado, muito aprendizado. Sou formada em letras. Eu também. Ah, que bacana, Francisco. É, é. Eu fui pro NAPED, pro NED, né? Pro internato, exatamente porque assim, eu fiz formação em psicanálise, né? E aí Sim, juntando a psicanálise com a experiência como professor, e aí por isso que na época eu fui convidado para ir pro internato, mas minha formação de base é letras, né? Fiz inglês e é português. a minha também. Eu tenho uma formação bastante interdisciplinar, porque eu fiz letras, aí fiz após em psicopedagogia clínica e institucional. Aí depois fui fazer um mestrado interdisciplinar em humanidades, culturas e artes. E depois fiz doutorado na área de educação, numa linha também bastante interdisciplinar, ciência, cultura e educação. Nossa, Deus. É, Você está bem, assim. circulante na área de humanas. Mas sabe o que eu acho, Érica, é exatamente isso, porque, quer dizer, desde a década de 60, 70, com mais força, e 80, isso vem chegar na base mesmo aqui, né, muito tempo depois, mas essa ideia da interdisciplinaridade, e aí que abarca para pluridisciplinaridade, e hoje se fala bastante na transdisciplinaridade. E assim, eu acho interessante alguns pesquisadores que falam sobre isso, porque essa ideia muito da super especialização está muito em choque, né? Muito em xeque também. Então, Sim, a pessoa que consegue ter essa flexibilidade e transitar por várias áreas, né? Eu também, olha, atualmente estou dando aula, só para você ter uma ideia, estou com disciplinas lá na medicina desde 2002, no início de 2002 também. Eu fui trabalhar com MEP, que é métodos de estudo e pesquisa, né? uhum, E os TCCs, TCC 1 e 2, né? sim, Aí, nesse semestre agora, eu fiquei com MEP 2 também, e fui para outras áreas, tá? Como eu saí do internato, fiquei só como professor, aí apareceu convites lá, então, por exemplo, agora estou dando aula de psicanálise, que eu adoro também, bacana. lá na psicologia, estou ministrando uma disciplina, olha só, estética e história da arte, no curso de arquitetura, sabe? Então, assim, essa nossa formação inter, pluri,
que conversa com essas várias áreas é boa por causa disso, né? Nos permite a Sim. gente fazer essa inserção em outros campos. É maravilhoso. Eu só aprendo cada vez mais, né? Não existe esse conhecimento encaixotado, né? Igual era vendido, que era vendido mesmo, né? Antigamente, como um pacote, né? Eu também, quando estava dando aula no EAD, eu ministrava educação especial, língua portuguesa, projeto curricular articulador, cultura e identidade, literatura africana brasileira, muitas coisas, metodologia, e é ótimo, né? Ótimo. A gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai ampliando os conhecimentos, a gente também vai aprofundando naquilo que a gente ainda está mais frágil, né? Porque a gente é obrigado também a estudar para dar uma boa aula, né? Ah, tem que estudar muito, porque Tem que estudar muito. não é fácil. Eu tô, por exemplo, nessa disciplina lá na arquitetura, eu estou apanhando que só. Apanhando no sentido de... Olá, Liliane, bom dia. Olá, bom Tudo dia, bem? tudo Eu ótimo. estou batendo um papinho aqui com o Francisco por enquanto que as pessoas ainda não chegaram, estão chegando, tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa Pode falar, apresentação, Francisco. Oi? boa apresentação para o professor, que tem uma ótima apresentação, professor Francisco. Ah, muito Sim. obrigado. Você vai apresentar também? Vou, só que agora no período da tarde. Ah, entendi. Que legal. Muito bom. Então, Francisco, são 11h05, né? Se você quiser começar, eu faço a abertura e a gente inicia, porque como você tem um compromisso, para não atrasar muito você, nem os demais que vão apresentar na sequência. Por enquanto, só temos mesmo a Liliane, né? Deixa eu conferir aqui o número de pessoas que vão apresentar nessa sala. Romário, Francisco, Rodrigo, Ariana, Leide e Bárbara. Então, por enquanto, eu achei que a Liliane fosse apresentar também. Então, por enquanto, ainda não temos, né? As Se pessoas que... você quiser esperar entrar mais pessoas que vão apresentar, para não correr o risco também, não quero Tá, comprometer. se não tiver problema para você, a gente aguarda um pouquinho, então, tá bom? Não quero comprometer também a... Fica meio ruim. Vamos deixar os colegas chegarem, né? Aham. Porque senão na sala a gente fica com a sensação de... Eu gosto de entrar e ficar até o final e ver os colegas também. Sim, sim. O negócio, Érica, assim, foi uma coisa bem legal. Só para contextualizar, nós estamos numa situação assim de... Minha esposa está grávida, né? Do Sim. nosso segundo bebê. E aí a gravidez dela avançou para uma situação de risco e minha sogra veio nos ajudar, né? Só que ela está sentindo problemas estomacais, né? A gente ficou sabendo que já há bastante tempo. Aí ela fica assim naquela situação, não, mas eu não quero dar trabalho, eu vim para ajudar, não sei o quê e tal, né? E aí ontem, assim, por sorte mesmo, vamos dizer, eu estava dando aula e apareceu uma professora lá que justamente é gastro, né? Trabalha no hospital aqui. E aí eu comentando com ela, isso era 6 e pouco, quase 7 horas da noite, quase 19. E ela já falou o seguinte, então liga para tua sogra, fala para a partir das 20 ela já ficar de jejum e leva ela amanhã cedo lá, que nós já vamos fazer esses exames, eu vou fazer uma endoscopia. Que Aí ótimo. não é todo dia que minha esposa tentou marcar particular. Aham. Aqui consulta só tinha para o dia 8 de maio. Yeah. Longe, né? E Deus esperar é, bastante. Hã? Deus é incrível, né? Agiu assim de uma forma inesperada, né? Que Antes bom. de eu terminar de falar, assim, porque às vezes eu fico sem graça de ficar pedindo favor, tá, esse tipo de coisa, né? Aí a doutora já falou logo assim, então você quer que eu dê uma olhada nela, né? Então, já que a senhora quer ir direto ao ponto. Que ótimo. E aí, Deus, como diz o ditado popular, Deus não dorme em serviço. Né? a gente
deixa as outras coisas assim e vai, né? Porque é uma oportunidade que você imagina, ele vai conseguir agora, ó, consulta para o dia 8, né? E aí sabe-se lá para quando a endoscopia. E aí a doutora já falou assim, não, leva ela lá que a gente faz a endoscopia, pede os exames que tiver de pedir e já olha lá. Então tá bom. Aí eu já liguei para minha sogra e falei para ela, sem dar muita opção, porque se der, cai fora, né? Sim, sim. Não, não quero dar trabalho, não sei o quê. É. Vamos lá. Aí, Aquela coisa não quer dar não quer dar trabalho, né? Mas às vezes a gente precisa aprender também a ser cuidado também, né? Não só é, cuidar. é, a minha sogra assim, é uma pessoa do interior, né, do Goiás. A cidadezinha pequena, aí tem muito, às vezes as pessoas são meio sistemáticas, né? Tipo, ah, eu não quero dar trabalho, não sei o quê e tal. Não, vai dar trabalho sim, bora lá. Tem que dar trabalho, ainda mais grávida, gente. Não, a minha esposa que tá grávida. Ah, sim, quem vai fazer o exame não é a sua esposa, Não, aí é quem vai fazer o exame é minha sogra, a né? sua sogra. É, esses dias ela passando mal, né? Qualquer coisa que come, aí fica aquela sensação de que tá cheio, sabe? Esses dias, por exemplo, ela nem tá conseguindo jantar, né? Porque tá passando mal, aquela coisa toda. Não, bora logo. Fica esperando para Deve descobrir ser o quê? bastante incômodo. Tomara que seja só uma gastritezinha mesmo, né? Incomoda bastante. Eu já tive esses sintomas, já tive úlcera também numa época que estava sob muito estresse, na época de doutorado, acabou fazendo uma úlcera também. E aí eu ficava com essa sensação também de estufamento, né? Ardência, dor, o estômago doía muito à noite na hora de dormir, né? Dá gases também, não dá? Sim. Gases, exatamente, estufamento, são É. vários sintomas. Aí a gente, eu não sei como que é aí a sua tradição, né? Lá no Rio de Janeiro, mas pelo menos aqui, que é Tocantins e Pará, eu sou do Tocantins, Pará e minha esposa é Goiás. Então a gente fica nesses Aham. estados assim, né? Aí eu aprendi uma coisa com a minha cunhada que mora no Pará. Quando ela está sentindo esses sintomas, ela faz um chazinho de casca da laranja. Já ouviu Ah, é. falar? Aqui tudo se resolve com boldo. Eu É, até brinco, porque eu falo, meu pai e minha mãe me ensinaram tanto, toma chá de boldo, que eu acho que o boldo tem umas propagandas aqui no Rio, nas paredes pichadas, né? Trago a mulher amada em 7 dias, resolva os seus problemas. Eu falei, o boldo é mais ou menos isso aqui no Rio, resolve tudo. resolve tudo. É, É, a gente, aqui no Pará, assim, tinha muito disso, o Tocantins herda um pouco do, né, do Goiás, fica nessa região, resolve tudo com chá. Então faz um chá aí de casca de laranja e tal, e toma. Olha, mas vou te dizer uma coisa, se faz efeito ou não, não sei como é que é, mas que resolve essa questão de você ficar rotando, assim, sabe? aham, Resolve bastante, é bom. Mas que bom, é a sabedoria popular. É uma das coisas que a exatamente. gente trabalha, eu trabalho bastante isso com os alunos do MEP 1, do início, porque fala sobre as várias formas de conhecimento, né? E usa aquele livro da Eva Maria Lacatos Sim, conheço. e a Marconi. Ah, esqueci como é que é. Eu sei que Uhum. tem Eva Maria Lacatos e Marconi, Marconi, alguma coisa. Enfim, Lacatos e Marconi, né? Que geralmente fala. isso. E aí eu acho interessante como elas falam que nenhum é superior ao outro, vamos dizer assim. Cada um tem a sua esfera de validade, né? E eles se cruzam. Quando o Theo, que é o meu filho, né, que já tem 1 ano e 10 meses, ele nasceu, ele teve icterícia. Uhum. Aí a pediatra falou assim: vamos fazer um examezinho para ver se tem que fazer aquela radiação, né? Mas não precisava. Aí lá vem a sabedoria popular, né? Não, tem que fazer um chá de picão. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Aí banha, e aí a pessoa fala assim: daí coloca um pouquinho na boca do bebê para beber também e tal. Nossa. Mas enfim, tem que dar chá de picão que é para acabar com a amarelidão. Aí assim, eu prefiro não duvidar, sabe? Se não for fazer assim um mal grande, mas vamos deixar, né?
E aí as amigas arrumaram lá esse... Eu sei que quando a gente recebeu, já veio o chá pronto, né? Colocar lá para dar o banhozinho e tudo mais. O que foi que resolveu, eu não sei, mas que acabou, a amarelidão acabou. Que maravilha, né? O conhecimento popular aí sendo expandido e funcionando, porque funciona, né? Até porque muitos desses chás, até outros hábitos, né? Não só de chás, né? De alimentos ou de determinadas ervas que são usadas, né? Para defumar locais, cheiros, né? Que não tem nada a ver especificamente com religião. Depois de anos, né? Foram comprovados mesmo como medicações, né? E aí passa a ser um conhecimento científico também, né? A gente nunca deve desprezar nenhum tipo de conhecimento. É verdade. Podemos, Francisco, são 11h15, né? Acho que a gente já pode começar, né? Vamos então. Então, sejam muito bem-vindos, Francisco, e a gente está aqui com a Liliane também. Nós estamos nessa sala aqui que vai abordar temas de tecnologias educacionais e vários temas que perpassam por essa temática, né? São interdisciplinares. E, a princípio, vamos começar com o Francisco. Ele precisa iniciar por conta de um exame que a sogra dele vai fazer e ele vai acompanhar. Então, vamos colocar o Francisco aqui iniciando esse trabalho maravilhoso dessa mostra científica. E o tema dele, do Francisco, é Mostra Científica como Estratégia de Fomento à Pesquisa no Curso de Medicina. Francisco, você vai ter em torno de 10 minutos para apresentação, tá? Eu vou colocar depois aqui um link para vocês assinarem a lista de frequência para ser gerado o certificado, ok? Ok. Então, podemos começar. Boa apresentação para você, Francisco. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade, né? Estar aqui já até conversando com a Érica e a Liliane também aqui na sala, acredito também que seja professora. É um prazer imenso, né? Eu estou do Tocantins, Araguaína, Tocantins, e sabendo que a Érica está aí no Rio de Janeiro, nós estamos no norte e o sudeste, né? O sul-sudeste, Exatamente. como queria o Mário de Andrade, que um dia esses diferentes pontos se encontrassem. Que boa essa oportunidade. Enfim, eu vou falar sobre esse tema, mostra científica, né, como estratégia de fomento à pesquisa no curso de medicina, falando da nossa experiência aqui na cidade de Araguaína, no curso de medicina na cidade de Araguaína, Tocantins. Assinam esse trabalho eu, no caso, também a doutora Amanda Gonçalves e também a doutora Jane da Silva, também do curso de medicina, né? Todos nós damos aulas do curso de medicina. Eu sou não médico, doutora Amanda e doutora Jane são médicas. Bom, o trabalho de conclusão de curso, né, no curso de medicina, é o componente curricular do curso de medicina, obrigatório, e ele se divide em dois momentos. É o TCC-1, trabalho de conclusão de curso 1, é do quinto período, que é quando os alunos fazem o projeto, e aí eles pulam o semestre, que pressupõe aquele período que eles vão desenvolver a pesquisa durante o sexto período, e no sétimo período é o TCC-2, que é o momento em que eles devem escrever o artigo ou a monografia, e ao final do período eles devem apresentar, tradicionalmente, numa banca, né? As bancas de defesas tradicionais. Quando nós assumimos essa disciplina de TCC-1 e TCC-2, eu observei que seria um desafio enorme, porque, por exemplo, em 2002/1, nós tínhamos uma turma, por exemplo, com 80 alunos. Então, pressupondo que o trabalho de conclusão de curso pode ser feito individualmente ou em dupla, teríamos aí entre 30 e 40 bancas, vamos dizer, né? Então, eu fiquei pensando como a gente organizar esse tanto de bancas de defesas, considerando que muitos dos orientadores são médicos, professores médicos, né? E muitos dos avaliadores também que iriam para a banca seriam professores médicos. Uma agenda muito apertada. Considerando que se um membro faltar, por exemplo, naquele horário, a gente tem que reagendar,
Então, imagina a complexidade de tudo isso. Foi aí que nós pensamos na possibilidade de fazermos essas apresentações em forma de mostra. Não somente os alunos poderiam fazer as suas apresentações, as suas defesas, né, e cumprir esse componente curricular, mas pensamos também em um clima, né, em que alunos e professores estariam no, presentes, de corpo presente, vamos dizer assim, num clima mesmo de evento científico, dar essa ideia de que nós estamos acontecendo um evento, né? E aí pensamos na possibilidade de que os trabalhos, sendo muito bem avaliados, depois pudéssemos, inclusive, juntar, organizar, talvez, né, num formato de publicação com esses trabalhos. Então, elaboramos uma mostra, né, uma proposta de mostra científica, que foi aprovado, né, pelo NDE do curso, e a primeira edição aconteceu em junho de 2022, o primeiro semestre de 2022. Qual que era o objetivo? É valorizar essas pesquisas, né, desenvolvidas no âmbito das disciplinas de trabalho de conclusão de curso 1 e 2, lembrando que o curso de medicina aqui na cidade de Araguaína já ultrapassa a 40ª turma, né? Então, já é bem consolidado. Nós temos alunos e professores ocupando ou transitando pelos mais diversos espaços em que acontece, em que a saúde, doenças, né, são tratados. Por exemplo, hospital regional, hospital municipal, as maternidades, enfim. Quer dizer, o curso de medicina aqui do Unitepac de Araguaína, os alunos, esses professores, eles estão onde a coisa está acontecendo em loco. Então, tem propostas de pesquisa muito interessantes, né? TCCs trazendo resultado de pesquisas muito interessantes. Então, a ideia, por que não a gente fazer circular esses resultados de pesquisas e, quem sabe, até organizar tudo isso para publicar. Então, a ideia é isso, oxigenar e fazer essa articulação, né, da pesquisa com as outras dimensões da vida acadêmica, que é o ensino e a extensão, né? E oxigenar esse espírito científico dentro do curso que se filia à vertente científica da medicina baseada em evidências. Então, esse era o nosso objetivo. E, então, metodologicamente, como isso foi organizado, né? Então, como eu já adiantei, seria uma amostra científica, onde que estava acontecendo no Unitepac, né? Que é o Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, na cidade de Araguaína, estado do Tocantins, os espaços onde essas apresentações elas aconteceram. Uma primeira parte foi no auditório, porque a gente teve uma abertura com a presença de autoridades acadêmicas, reitoria, coordenação do curso de medicina. Fizemos também uma palestra de abertura, versando sobre a importância da pesquisa na formação do médico, e as apresentações dos banners, propriamente ditas, aconteceram no espaço cultural, né? Onde toda a comunidade ali, acadêmica estava circulando. Deixa eu só verificar o meu tempo, já está quase acabando, né? Os participantes que nesse primeiro momento que estavam apresentando, seriam os alunos do 7º período, que estavam matriculados na disciplina de TCC2 do curso de medicina, e também estavam ali presentes professores, tanto com a predicação de avaliadores, orientadores, mas também como avaliadores, né? Porque a gente fez, passando aqui já para a dinâmica, né, para esse ponto, o que acontece? As apresentações eram em formato de pôster, e que os alunos apresentavam, como estou apresentando aqui os principais tópicos, né? Eles colocariam na introdução, objetivos, então tudo isso no pôster, lá no banner, e as comissões avaliadoras iam passando, né? Os professores já recebiam previamente toda uma programação, os trabalhos que eles iriam avaliar, e cada comissão composta por 2 avaliadores. Esses avaliadores
a grande maioria professores do curso de medicina, médicos e não médicos, mas também incluímos professores de outros cursos, como, por exemplo, odontologia e direito, dada as especificidades dos trabalhos que estavam sendo apresentados, né? E estratégia, eu interpretei aqui estratégia como essa modalidade que a gente escolheu, né, para desenvolver esse trabalho, que foi por meio de uma mostra científica. Francisco, só se te interrompendo um pouquinho, você tem 15 minutos, não 10, como eu falei, tá? Então, pode respirar um pouquinho mais tranquilamente. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigado. Não. Mas já estou indo para o resultado, né? Aham. O que nós observamos? De início, eu não sei como que acontece nas outras unidades AF, mas pelo menos aqui na cidade de Araguaína, no curso de medicina, os alunos morrem de medo de fazer a apresentação. Então, o regimento do curso permite que os alunos possam pedir a dispensa da apresentação perante uma banca se eles publicarem um artigo, né, como capítulo de livro ou numa revista científica, ou se eles fizerem uma apresentação oral, né, em um congresso nacional ou internacional. Então, os alunos, só para você ter uma ideia, como eu acompanho os alunos do primeiro e do segundo período em MEP, é interessante que os alunos do primeiro período já começam a perguntar como é que faz para fazer essa dispensa. Então, tamanho é o medo das apresentações. Então, muitos desses 80 alunos que eu vi inicialmente, eles conseguiram a dispensa, né? Mas a gente tinha um número expressivo dos que iriam apresentar os seus trabalhos. E aí, o que acontece? No início, eles ficaram assim, muito temerosos, né? E se a gente não passar, e se a gente for reprovado, e ficar apresentando para esse tanto de gente, não sei o que, tá? Então, mas eu fui firme com eles, falando o seguinte: olha, eu acho que o resultado pode ser bom. Então, acompanhando de perto, desde o modelo do banner que a gente disponibilizou, né? Eu fiz encontros com eles para dizer como que acontece uma apresentação. Inclusive, nós ensaiamos algumas apresentações para dizer como que eles deveriam cumprimentar os membros das bancas avaliadoras, como que eles poderiam ficar desde a posição de pé, em que tom de voz falar, a altura, mais ou menos o volume da voz que eles deveriam utilizar, como cronometrar a apresentação para não passar do tempo, se os membros da banca fizerem arguição, perguntas, né, como que eles deveriam se comportar para responder, defender o que for possível, mas aquilo que não for defensável, você agradece a pergunta e tudo mais, e diz que não pensou nesse viés, por exemplo, né? Ter essa humildade, né? A gente não ficar tentando defender aquilo que não é defensável. Enfim, então a gente teve esses momentos também para poder ensaiar, para passar todas essas orientações. E o interessante é que depois que passou essas apresentações, embora eles estivessem bastante nervosos, muitos alunos vieram agradecer. Professor, ainda bem que você insistiu e não abriu mão, porque foi uma experiência para eles, né, falando, muito gratificante. Alguns trouxeram parentes, né, os seus pais, familiares ali, para poder assistir, tirar fotos. Depois a gente viu eles publicando isso nas redes sociais. Então, foi bastante empolgante, né? Professores do curso também apareceram, outros cursos também observaram essa movimentação, e eu vou mostrar aqui as fotos, só para a gente ver isso, como que estava acontecendo. Aqui foi como aconteceu lá no Espaço Cultural. Eu não coloquei foto da palestra, mas Sim. então você pode ver aqui nessa primeira foto, essa é uma dupla, né, que está apresentando, e você vê, eles colocaram o terno, né, todo arrumadinhos, engomadinhos para fazer a apresentação. Essas duas professoras aqui, elas eram as avaliadoras, inclusive a professora Daiane Isabel hoje é a coordenadora do NAPED, né, professora do curso de medicina também. Aqui é a professora Margarida, que na época era presidente do CEP, né? Então fazia uma comissão avaliadora. Aqui, doutor Rodolfo é o coordenador do curso de medicina e orientador dessa dupla, né? Então, não foi o único, mas a gente tinha lá os orientadores vindo,
né, ver a apresentação dos alunos e eles estavam assim, bastante empolgados. Aqui, por exemplo, a gente está vendo, né, um pouco mais de longe, e você pode ver que tinha muita gente aqui, eles estavam transitando, né, assistindo às apresentações. Por exemplo, aqui é uma comissão avaliadora, a doutora Amanda, que é uma das que está assinando esse trabalho aqui conosco. Esse aqui é um professor do curso de Direito, né? Ele fez mestrado na área do Direito Médico e estão aqui né, avaliando essas duas alunas que estão apresentando. Então, assim, foi uma experiência bastante gratificante, a gente vê que funcionou, os alunos estavam bem preparados, uma coisa que eu tinha pedido para eles é, você fez sua apresentação, fica ao lado do seu banner, porque outras pessoas passando também, vocês podem continuar apresentando, divulgue o trabalho de vocês, né? E prestigie também os demais colegas. Nós já estamos indo agora para a terceira mostra, nós tivemos a segunda, que foi no final de 2022, 2022/2, e agora estamos organizando a terceira mostra, que vai ser no dia 30 de maio. E uma coisa interessante, já indo aqui para a minha conclusão, é que os professores, né, do curso de medicina, quando a gente fez o convite para participarem da mostra como avaliadores, assim, aceitaram de muito bom grado, apareceu, a gente não teve ninguém que remarcou, não tivemos nenhuma substituição, eles estavam lá, durou mais ou menos umas 3 horas, né? E o pessoal em pé lá, e foi muito bom ver esse comprometimento, inclusive dos alunos, como eu já falei, né, trazendo familiares, tirando foto, né? E foi muito boa. E o que que acontece? Nós já estamos indo para a terceira, como eu estou falando para vocês, e aí já veio nesse semestre agora, primeiro semestre de 2023, lá naquele plano de ensino que a gente recebe, MEP 1, MEP 2, e TCC 1, que também eles devem apresentar os resultados dos seus trabalhos numa amostra científica. Então, parece que a coisa ficou institucionalizada no âmbito da AFIA, né? Porque esses planos de ensino que a gente recebe para todas as escolas. E também os cursos XI, eu não sei como aqui está nas outras escolas, nas outras instituições, mas aqui tem os cursos XI, que são aqueles que não é da medicina, né? Que congregam os outros cursos, também adotaram esse formato de mostra científica como maneira, né, de apresentar os trabalhos de conclusão de curso. Eu fui convidado a ser um dos integrantes do TCC, dos cursos XI, e nós estamos organizando lá também. Então, as experiências hoje do IESC, do PIEP, né, e MEP 1, MEP 2, TCC 1 e TCC 2, tudo isso vão para esse evento, né, que ficou institucionalizado como a mostra científica do curso de medicina aqui do Nitepac. Muito obrigado. Essa era a minha apresentação. Obrigada a você, Francisco. Apresentação maravilhosa, uma experiência que eu nunca vi, porque sempre é comum a gente ver aquela banca formatada, tradicional, né? Que é tradicional mesmo no mundo acadêmico, mas diante de um mundo que requer tantas articulações, né? Busca de resultados dentro de um contexto problematizado que a gente teve uma pandemia aí que fez com que nossos alunos se distanciassem desse contato corpo a corpo, né? E muitos deles voltaram com essa dificuldade de se expor, de apresentar. Você conseguiu uma estratégia em que eles puderam se expor, mas ao mesmo tempo não se sentiram tão vulneráveis, porque foi uma estratégia em grupo, né? Todos estavam ali apoiados. E de maneira, eu acho que um pouco mais leve, suave, menos formal. E com certeza essa estratégia aí respingou já, né? Como você falou que os outros cursos, os cursos X também aderiram, e pode respingar, pode impulsionar outras universidades, outros grupos. Eu já achei ótima essa ideia e posso copiar? e a ideia, professora Érica, assim, a gente fica muito angustiado quando se trata da questão acadêmica, né? Porque a gente não quer baratear as coisas. Então, essa saída, como você falou, tem uma questão pragmática,
como é que a gente faz, como é que torna possível, mas sem abrir mão também do ambiente acadêmico, né, do rigor, porque fazer eu falei para eles o seguinte, olha, o banner é muito parecido com os slides que a gente faz para uma defesa de dissertação, uma defesa de tese, não passa de 15 minutos, 20 minutos da exposição. Aí é claro que Sim. depois vem a banca, né, leva tempão, porque a banca faz as suas considerações, tá? Mas a apresentação que a gente tem, então esse poder de concisão, esse poder de ir direto ao ponto, isso eu não queria que eles perdessem, né? Eu falei, isso aqui vai valer para a apresentação de um banner, como também se depois vocês tiverem que fazer uma defesa perante uma banca, uma dissertação, uma tese, esse é o caminho. Então, assim, tornar possível as coisas, mas sem querer baratear também, para não perder, né, a essência da coisa. Exatamente. Por mais que seja de suma importância uma publicação, mas se fosse dada a oportunidade apenas de uma publicação em revista, artigo, eles não teriam a possibilidade de desenvolver outras habilidades e competências, que é a capacidade de defender o seu ponto de vista oralmente, diante de pessoas, diante de uma banca. Parabéns, Francisco, parabéns mesmo. Muito obrigado, professora Érica, por essa interlocução. Fico feliz de te conhecer, né? Aqui pela. Conhecer melhor, né? Que a gente É, conhecia rapidinho. é. Muito Foi obrigado, muito professora bom, Liliane, também. muito bom. Então, Eu eu vou te assinar. agradeço. Vamos passar, então, para o próximo participante. Foi excelente, também achei. A Liliane está falando ali no chat, não sei se você viu. Ah, sim, muito obrigado. Eu vou assinar aqui a lista, tá? Assina, por Ali. gentileza, a lista de presença, está ali no chat o link, só é você clicar e preencher o Google Forms ali, por favor, A tá Liliane bom? disse que também é do Tocantins, aqui de Araguaína. Então, será que a gente já se conhece? Né? Não sei. É uma De oportunidade de repente conhecer. conhece também, não sabe, né? Qualquer dia desse vou aí visitar o Tocantins, hein? Pegar um Venha. pouquinho, beber um pouquinho desse conhecimento popular tão maravilhoso aí que vocês têm. Acho que você vai adorar, professora, se você vier. Professora, muito obrigado. Então, aí, quando outro participante entrar na sala para apresentar, eu vou pedir licença para me sair, tá bom? Tá legal, meu querido. Um grande abraço para você. Tudo de bom, professora. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Professora Amanda. Ô, professora Érica. Francisco. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso só colocar a minha tela de novo aqui, só para poder tirar um print, para ficar como evidência? Pode. Se você quiser também, eu tirei uns 3 prints. Eu também posso te enviar. Você pode pegar o meu telefone lá com a Patrícia que eu envio para o seu WhatsApp. Ah, tá. Deixa Tá? eu posso pegar o teu WhatsApp aqui só para eu te pegar? Pode anotar. Eu vou Deixa eu ver. colocar aqui no chat, tá? Ah, tá ótimo, é porque eu não. Eu esqueci de tirar, sabe? Tá todo mundo fazendo isso, então. Você entende bem como é que são essas coisas, né? Sim.
Tá aí, ó. 20. 21. Tá certo. Carioca. Carioca. Eu não conheço o Rio. Só conheço a música. O Rio de Janeiro continua lindo. Venha um dia com a sua esposa conhecer o Rio de Janeiro, conhecer o Unigran Rio, tá bom? E levar a renca, né, professora? É. Vem você e a universidade inteira. A renca aos meus filhos. Que agora, te contar, né? Quando é só a gente, o casal, ok. Agora vai criando a renca. Ah, é? Viajar Agora tem... o negócio cresceu, né, Francisco? Professora, pelo amor de Deus. Anotei aqui, eu vou te enviar um oi, tá? Tudo bem. Obrigada, tá, querido? Obrigada, professor Francisco, professor, doutor, psicanalista, e foi grande parceiro aí da psicopedagogia. E com muita paixão, né, professora? E esse trabalho é lindo. Eu sou encantada, suspeita para falar. Eu tinha vontade de fazer psicopedagogia, não tive a oportunidade ainda. Ó, tá chegando gente aqui, vou calar a Tá boca. chegando alguém. Se tiver oportunidade, faça após em psicopedagogia. Excelente. Bom dia. Agora acho que vai entrar. Oi, então, eu botei o link, mas redirecionou para uma outra sala. Deixa eu ver mesmo, aqui. é? Foi, porque é na Quem é? sala 16 que eu tenho que estar. Que eu já apresentei, eu tenho só que voltar para ela. Ah, você então caiu na sala errada. É isso? Foi, Tudo bem, Érica. então, querida. Um Tá abraço. bom? Aqui é a sala 19. Pronto, foi isso. Obrigada, tá? Nada, tchau, Mas já tchau. apresentou todo mundo aí? Já, né? Não, a gente está aguardando. Apresentou só o Francisco até agora. Estamos Nesse aqui horário, né? aguardando. Tá É, bom, então. tá Obrigada, bom? tá, Nada, um Érica? abraço, querida. Tchau, Tá, tchau. abraço. Ih, eu acabei pegando errado. Não tô sentindo aqui. Erro.
Érica? Érica, Olá! tudo bom? Boa tarde! Bom Escute, dia ainda! Boa tarde não, boa tarde só após meio-dia. o que aconteceu? Vou te contar, você entrou no link errado. Eu entrei no link errado? Mas o Francisco também entrou no link errado, porque eu botei uma pessoa para substituir na outra sala. Eu mandei no seu WhatsApp o link da sala. Meu Deus! Ai, Mas tudo Fátima, bem, desculpa. sem problemas. Eu sempre tenho um professor que fica de step aqui para mim, porque às vezes acontece isso. Ou eu Sim. entro, ou alguém entra. Então, só me passa os dados. Eu vou colocar o trabalho do Francisco, porque lá estão faltando 2 trabalhos para apresentar. Sim. Então, né? Mas eu passo o ok do Francisco aqui, mas fica tranquila, acontece. Você entrou no horário das 9 da manhã, não das 11. Oh, Jesus Cristo. É que são Tá, muitas me desculpa, salas. tá? São 98 salas. Sim, aí acabou clicando errado. E eu estava numa consulta no oftalmo, aí vim correndo para cá com medo de me atrasar, acho que foi essa ansiedade, essa agitação, acabei clicando errado. Não, sem problema. Só passa para mim os dados dele por e-mail do trabalho, ou passa lá no grupo do WhatsApp que eu já ponho o ok dele aqui no trabalho. Tá, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp então, tá bom? Tá joia, falou. Então, eu me mantenho aqui nessa sala mesmo. Não pode fechar porque você não tem mais fechar e ninguém para o outro correto. Isso, tá, falou. Tá legal, querida. Um abraço, tchau, tchau.